Olá, tudo bem com você e sua família? Eu sou Roberto Sóstenes, teólogo, TI e instrutor de matemática. Esse é o meu canal. Você pode então se inscrever, se compartilhar aí, curtir todos os nossos vídeos. Estamos numa série Orando em Provérbios e hoje no capítulo 1, versos 10 a 19, e o texto ensina o seguinte a gente, aqui dizendo assim: Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consintas. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivo, como o mundo dos mortos, e inteiro, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Juntem-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Esse é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos fazer um destaque aqui inicial. Salomão volta a usar o termo meu filho, e ele vai usar em outras vezes, outros profetas vão usar, Paulo e João vão usar também nas suas cartas, e como eu disse no vídeo anterior e volto a repetir, isso é sempre um termo que é utilizado por aqueles que têm um papel ou que têm o seu sentimento, né, de afeto, de paternidade. Ele é muito usado, pai e mãe na Bíblia, é muito utilizado para se dirigir ou simbolizar, significar as pessoas com quem se tem cuidado. Então, um tutor, um professor, né, um instrutor, um conselheiro, sempre tem assim essa ideia bíblica da figura paterna. Né? Então, aqui Salomão está se posicionando como alguém que está dando orientações ao povo para que possam seguir e possam trilhar um caminho correto e ideal. E ele diz então assim: se pecadores te seduzir para praticar o mal, não consintas. Então Salomão está fazendo um destaque bem claro. Existem pessoas que vêm com conversinha mole, com conversinha fiada. Olha, e ele vai descrever aqui um tipo dessa conversa para que você possa fazer o mal e praticar o mal. Né? Mas ao mesmo tempo Salomão diz assim: olha, não se permita isso. Diga não, responda não. Você precisa ter a iniciativa de dizer não, de discernir, de saber que é um caminho mau e você dizer não a ele. Então não consintas, não permitas que você seja seduzido por essa conversa fiada. Né? E a conversa é sempre assim: venha conosco, vamos preparar a emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Olha o coração dele: vamos matar alguém para roubar seus bens, mas vamos também fazer o mal a alguém, mesmo que a gente não tenha motivo para isso. Tá? Então é bandidagem mesmo aqui, o que Salomão está tratando. Então vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, vamos matar, vamos achar todo tipo de bem precioso. E aí vem o engano aqui também, no verso 14: junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. E via de regra, quando você é convidado a ir para o crime aí, em um crime organizado aqui, ainda que seja numa estrutura talvez menor aqui, né, ou pelo menos a gente não sabe disso, não existe essa coisa de que repartir igualmente, né, repartir de formas iguais. Não, sempre vai ter aquele que é líder e os outros ficam lá, e a gente conhece aí, já vimos tantas reportagens, que quando se entra no mundo do crime, via de regra só se sai morto. Não é? Porque os chefões lá tomam conta e isso se torna um perigo e um problema. Então Salomão está chamando a atenção aqui, muito provavelmente isso já existia na sua época, ou já existia alguma forma desse tipo de comportamento. Então Salomão primeiro aponta e diz: diga não ao convite. E aí Salomão continua aqui do verso 15 assim: meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas. Veredas e caminhos são sinônimos aqui nesse texto. E o que Salomão então diz assim: meu filho, olha, não ande junto com eles. O que Salomão está ensinando aqui é que não se misture, não se envolva. O Salmo 1 dizia isso, não é? Não ande no caminho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, não é? Nada de você
aí frequentar ou participar dos ambientes daqueles que não obedecem a Deus, mas têm o prazer na lei do Senhor. Né? Então se afasta dessas pessoas. Paulo, quando vai falar e vai até responder um questionamento na igreja de Corinto sobre a ressurreição, Paulo vai dizer assim, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Então não andem com pessoas que têm mau costume, que têm más conversações, né? Algumas traduções traduziram assim, as más conversações. Então não se envolvam com isso. Tá? E a Bíblia vai mostrar uma distinção em muitos outros textos, que uma coisa é você andar com pessoas que não são temente a Deus, que não compartilham da mesma fé, né? No dia a dia, no cotidiano, ali, colega de trabalho, de escola, de ambiente familiar. Outra coisa é você estar com eles, participando, frequentando ou tendo atos e ações que são pecaminosas. São duas coisas distintas. E o que é dito aqui em outros textos é isso. Não se envolvam com eles, não participem com eles de tal forma que o que eles praticam, falam e fazem é pecado. Então se afastem deles nesse tipo de situação. Tá? Não é se isolar como aconteceu aí o nascimento dos mosteiros e que se você se isolar do mundo e todo mundo, você vai conseguir obedecer a Deus. A ideia e a proposta não é essa literalmente, tá? Mas é o cuidado mesmo e se afastar e dizer não para as coisas certas, não é? E o livro de Provérbios vem trazer isso, discernimento, bom senso, prudência, não é? A todas as pessoas para que não se misturem ou não se envolvam em coisas erradas. E o verso 18 e 19, então Salomão vai concluir dizendo o seguinte, olha, o caminho deles é caminho de morte. Não existe caminho da maldade, né? Verso 17, verso 16 aqui ele vai dizer assim, isso aqui é caminho dos que correm para o mal, para praticar a maldade. Né? Não é coisa de gente boa, não é diversão, não, é maldade mesmo. Tá? É coisa de gente má. E vai dizer assim, olha, montar a armadilha enquanto o passarinho vê é em vão. Ele vai dizer assim, olha, os que armam emboscadas, o que procuram tirar a vida dos outros, o que procura a maldade, está colocando à espreita a sua própria vida. O mundo do crime, o mundo do pecado, é entregar a própria vida ao crime. Por isso que Paulo, quando vai escrever e falar sobre a vida eterna, no texto de Romanos, ele vai dizer assim, o salário do pecado é a morte. Ela pode vir espiritual e pode vir física. Não é? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É diferente uma coisa da outra. O pecado tem como salário a morte. E aqueles que andam nos caminhos da maldade, aqueles que se permitem ser seduzidos em prática da maldade, têm morrido e provavelmente morrerão neste caminho. Tá? Você já deve ter assistido muito documentário, muita reportagem, e já deve ter visto notícia e perdido pessoas que entraram no mundo do crime, das drogas, seja qual for o tipo de criminalidade, e não conseguiram sair de lá, não conseguiram sair de lá, alguns não estão conseguindo sair de lá, e que muito provavelmente só a morte os tirarão de lá. Não é? E pagarão então os seus pecados, sairão de lá mortos, mas irão para uma condenação eterna, porque não tiveram o arrependimento, a mudança de vida, não é? Que é uma comprovação da salvação, que é o dom gratuito de Deus que dá a vida eterna. Então é preciso você ficar esperto e você não se permitir ser seduzido para o caminho do mal, para não colocar a sua própria vida em risco e o salário do seu pecado ser a sua morte e deixar aí sua família, seus bens, e pessoas tristes aí com a sua perda. Vamos orar? Pai bondoso e bendito, obrigado pela orientação de hoje. Nos ajude, Deus, a ter discernimento para os convites que recebemos e também nos dá coragem, Deus, intrepidez para dizer não, porque são caminhos pecaminosos. Nos ajude, Deus, para que a gente não coloque a nossa vida em risco, às vezes em troca de enganos, de mentira, às vezes até em troca de algo que pode ser conseguido de maneira muito fácil, como o coração do ganancioso procura a riqueza. Mas nos ajude, nos oriente, nos proteja de andar nesses caminhos maus. Quero pedir ao Senhor por aqueles que já entraram. Os ajude, Deus. Os ajude a saírem. Os ajudem a mudarem de vida. Cuida da gente, Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ouvir esse vídeo. Vai lá, se inscreva no canal. Está aqui o nome do nosso canal. Vá lá, se inscreva.
curta, compartilhe e até o próximo, querendo Deus. Me segue que eu te ensino no caminho e até lá.